Boa tarde a todos que comparecem aqui, meus auditores, amigos, vice-presidente. Mandado de garantia com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Nacional Atlético Clube em fase de determinação do Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, consumada no ofício 1391/2024, que impediu a agremiação de participar da edição de 2024 do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. O relator é o nobre auditor Samuel de Abreu, tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde a todos. Fazer o relatório do processo, é um processo bem delicado, bem extenso, que eu tive a oportunidade de analisar ele do começo ao fim, inclusive em razão da sua sensibilidade. Então vamos lá. O Nacional Atlético Clube, representado pelo seu diretor-presidente, impetra um mandado de garantia com pedido liminar contra a Diretoria de Competições, DCO, aqui da Federação Paulista. Afirma que o ato coator objeto da ação se deu no dia 12 de março desse ano, via ofício assinado pela DCO, seria o ofício número 391 de 2024, na medida em que, por meio de tal ato, a diretoria de competições teria impedido sua participação nos campeonatos sub-17 e sub-15. O clube alega que cumpriu todos os requisitos exigidos por esse, entre aspas, convite da DCO, mas que houve a rejeição da sua participação menos de 24 horas antes do Congresso Técnico. A inicial faz referência a uma ação civil pública, que eu cito aqui o número dela, e o termo de ajustamento de conduta lá celebrado entre o Nacional e o Ministério Público do Trabalho. Destaca a falta de fundamentação jurídica para esse impedimento em relação à sua participação e argumenta que esse convite, evidente que teria sido enviado pela DCO, não continha ressalvas quanto a possíveis impedimentos, né, e que essa sua recusa, a recusa da impetrada, teria sido abrupta e injustificada. Ressalta a separação entre as esferas administrativa e judicial, afirmando que suas obrigações perante referida ação civil pública não devem ou não deveriam interferir no seu direito de competir nos campeonatos da Federação Paulista. Destaca sua participação nessas competições em anos anteriores e menciona a existência de outros convites, né, que ele teria recebido nos anos de 22 e 23. Requereu liminarmente a atribuição de efeito suspensivo à determinação da DCO, que o impediu de participar dos aludidos campeonatos, e no mérito requer a concessão da garantia, a fim de que seja reconhecido direito líquido e certo, né, na participação desses campeonatos, com a nulidade da decisão que o impediu de participar do Congresso arbitral realizado dia 13 de março. As folhas 8687, a liminar foi indeferida pela douta presidência desse tribunal. As folhas 90 a 105, a Federação Paulista apresentou suas informações enquanto impetrada. Em síntese, ela alegou aqui preliminarmente a inépcia da inicial por indicação equivocada do ato coator por parte da impetrante. No mérito, sustentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, afirmando que o que a impetrante chama de convite se trata, em verdade, de uma circular de caráter informativo. Argumentou que a negativa por parte da DCO se deu em razão da existência de um TAC entre o Nacional e o Ministério Público do Trabalho, no qual o clube se obrigou a não manter atividades competitivas envolvendo menores de 18 anos. Esclareceu que no ano de 2022 o clube requereu a suspensão de sua participação das mesmas competições, em razão desse mesmo TAC, informando que não se habilitaria para tais certames até ulterior revisão de referido compromisso. Destacou que naquela oportunidade a competição já estava com a tabela organizada e que a desistência do clube ensejou a reorganização do calendário esportivo. Informou que só não foi aplicada a multa por ocasião da desistência por mera liberalidade da federação. Aduz que em 2023 o clube não sinalizou interesse na participação dessas competições. E alega que a míngua de esclarecimentos sobre eventual modificação da situação jurídica firmada no referido TAC haveria dano potencial à federação em caso de participação do Nacional em razão da insegurança jurídica e risco ao certame, e também, consequentemente, aos demais clubes. Sustenta ser a atribuição da DCO a verificação das condições e requisitos de participação dos clubes,
nessas competições e que, portanto, não haveria nem abuso de poder, nem ilegalidade. Posteriormente, houve manifestação da Procuradoria, opinando pela denegação da ordem, foram opostos embargos de declaração pelo clube contra a decisão que indeferiu a liminar, e esses embargos não foram conhecidos por intempestividade. Por fim, as folhas 296 e 298, há uma petição da impetrada, juntando cópia de agravo de petição interposto pelo Ministério Público do Trabalho, nos autos daquela ação civil pública, por meio do qual o MP sustenta que o Nacional estaria descumprindo o TAC outrora celebrado. Esse é o relatório, presidente. Obrigado. Com a palavra, o procurador-geral, o Marchetti. Boa tarde, presidente. Cumprimento os demais auditores do nosso pleno. Quero destacar a presença da procuradora Mariana Chamelé, que nos honra com a sua presença, fazendo constar em ata a presença da nossa procuradora. Com relação ao caso aqui, é bem simples, em decorrência da prova que consta nos autos. Qual que seria? Seria que o próprio Nacional, através de uma ação civil pública, elaborou um TAC, um termo de conduta, né, de ajustamento de conduta com relação ao Ministério Público, no qual esse TAC, termo de ajustamento de conduta, ele proíbe inclusive ele aceita, né, o Nacional aceita, assinando esse TAC, a não participação de menores no campeonato. E com isso, a partir do momento que houve essa adesão e essa assinatura desse TAC, está claro que existe um impedimento, né, da participação do Nacional na competição. Ele alega aqui que houve um convite da federação e, na verdade, não foi o convite, foi uma circular, né? Que consta foi uma circular padrão, no qual a federação passou para todos, acho que os clubes, referente a competições sub-17 e sub-15, né? Com uma circular informativo da competição, e não convite. Então, em decorrência desse TAC que consta nos autos, impedindo a participação do Nacional, a Procuradoria deu um parecer no seguinte sentido, de que o mandado de garantia recebido seja denegado à ordem, em decorrência desse fato que consta nos autos, que o impede de participação nessa competição. Esse é o nosso ponto. Obrigado, doutor. Advogado. Quem que... Ah, é. Desculpa. Não. Ah. É. Vamos por aí. Eu acabo participação na pauta de hoje. Está pedindo... O que ele pediu? Pediu o quê? Ah, é? Tá aqui. Viu aí? Bom, então... E aí? Desistiu, então? Como é que fez com nós? Existiu? A desistente do presente mandando. Está desistindo, bom. Mas não vimos antes isso aí? Então tá bom. Isso é. Mandou agora. Tudo bem? Melhor assim. Segundo, vamos lá. Vamos? Homologar e acabou. Eu só vou ressalvar. Então vai. Vamos lá.
em Jamota. Até na linha do que está colocado na petição, eu tenho conhecimento que, de fato, o mandado de garantia tem uma analogia com o mandado de segurança e há um entendimento ainda não consolidado na jurisprudência processual, pelo menos, Só ele homologou. que para mandados de segurança você realmente não precisa da anuência da parte contrária, embora existam divergências. Mas, enfim. Eu só quero ressalvar, vou deferir a desistência, porque ela foi manifestada 25 minutos, talvez, antes da... Meia hora enfim. antes. Mas, né, isso, salve-se, beira um pouco a má-fé da impetrante, imagino eu, né? Ela poderia ter manifestado isso tempestivamente, submetido isso previamente a esse relator e tudo mais. É um caso sensível e relevante, inclusive segundo seus próprios argumentos, e penso eu que o julgamento de mérito seria interessante para todas as partes envolvidas, né? Mas a despeito disso, é um direito, diria que até potestativo dela, enfim, então, para encurtar a história, mas feita essa ressalva, eu defiro a desistência, então, a não ser que haja algum entendimento contrário por parte da Procuradoria e os demais. Alguém tem aí? Procurador? Não, nenhum. Não? Não. Vamos para o item 2. É o processo 127. Ah, tem preferência? Então vai lá. Perguntei, não, falou. 128/2024, recurso voluntário a pedido de efeito suspensivo interposto pelo Red Bull Bragantino em fase de decisão da primeira comissão disciplinar, que por maioria suspendeu por 2 partidas o atleta Luan Cândido de Almeida por infração ao artigo 254 do CBJD. Relator, doutor João Batista Pereira Neto, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 128 de 2024, recurso voluntário apresentado pelo Red Bull Bragantino, com o pedido de efeito suspensivo em face da decisão da primeira comissão disciplinar, que suspendeu o atleta Luan Cândido de Almeida por 2 partidas. A suspensão se deu por incurso nas sanções do artigo 254 do CBJD, por ter sido expulso com cartão vermelho direto, por, nos termos da súmula de jogo, ter desferido uma cotovelada no rosto do seu adversário com uso de força excessiva na disputa de bola. Em resumo, o recorrente argumenta que a penalidade aplicada foi desproporcional, que o atleta é réu primaríssimo, que a cotovelada foi acidental em continuidade a um movimento normal de jogo, que o atleta Lucas é cerca de 15 centímetros mais alto que o adversário, o que comprova que o choque teria ocorrido naturalmente pela disparidade física dos atletas. Efeito suspensivo deferido às folhas 68 é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor João Batista. Palavra ao doutor Marchetti. Presidente, eu vou reiterar os termos aqui da nossa manifestação, né? Em decorrência que pelo fato aqui, inclusive demonstrado, existe um dolo do infrator para a consumação da infração, em decorrência do risco de causar a lesão a outrem. Inclusive tem aqui acho que tem até um vídeo aqui, acho que na hora que eu dei o parecer eu consegui verificar. Então a Procuradoria entende que deve ser mantida a condenação da comissão disciplinar, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador-geral. Doutor, qual que é o seu nome, doutor? Tem a palavra. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, presidente, doutor procurador, senhores auditores, secretaria. Como foi demonstrado na audiência, na comissão disciplinar, foi reiterado no texto do recurso voluntário, a defesa do Red Bull Bragantino entende que o atleta ele deve ser absolvido ou que seja reformada a sentença para que conste apenas a aplicação da pena mínima de uma partida de suspensão contra o atleta Luan Cândido, né? Ficou demonstrado de forma evidente que foi um incidente, um mero acidente de trabalho, né? Não houve uma agressão praticada diretamente com dolo pelo atleta do Bragantino contra seu adversário da equipe do Santos. A defesa reitera os termos e é isso que temos para relatório e voto, senhores. Já? Já.
Tá bom. Retorno É um ao... caso simples, presidente. É um caso bastante simples. Tá bom, doutor João Batista, por gentileza, para o voto. Pois não, senhor presidente. De fato, na análise Obrigado. do pedido de efeito suspensivo, eu levei em consideração aqui para verossimilhança a argumentação sobre a disparidade física dos atletas, né? De fato, aqui pelos documentos juntados, poderia ser um fator a, né, pelo menos reduzir a condenação aqui no artigo 254 do CBJD para a pena mínima e não para 2 partidas, como foi o caso aplicado pela primeira comissão disciplinar. Mas depois, numa análise mais detida aqui do caso, o fato é que, pelo menos, não identifiquei aqui nem no recurso, nem na defesa juntada do vídeo, né? Tem uma foto. O vídeo. Isso, mas independentemente de não. Tem o vídeo, mas mesmo assim, eu ia chegar lá. Foi um ponto que eu chamei a atenção, houve até o despacho aqui do recurso na época, né? E foi um ponto que eu ponderei. Mas o vídeo, a grande verdade é que o vídeo, e foi um ponto também ponderado pelo recurso, o fato de ter sido chamado pelo VAR, né? Não foi uma expulsão naquele momento, né? Não foi uma expulsão que o árbitro verificou imediatamente do lance, o que muitas vezes eu levo em consideração para majoração, né? Para dosimetria da pena na pena mínima. Mas nesse caso aqui, eu verifiquei o vídeo mais de uma vez e me parece aqui que houve uma força excessiva mesmo do atleta. Não vejo um dolo, não tem como confirmar um dolo, mas acho que houve uma força excessiva. E de fato, houve aqui É o meu? Houve aqui, atingiu mesmo, né? O atleta, o adversário aqui no rosto, pelo menos com o antebraço ou com o cotovelo. E dentro desse contexto aqui, me parece que merece relevância a avaliação que foi feita pelo vídeo e também da súmula, né, que considerou aqui uma cotovelada para vermelho direto. Então, diante da força excessiva, a meu ver, o meu voto é por negar provimento ao apelo aqui e manter a condenação em 2 partidas. Obrigado. Com a palavra... Como é que ficou, então, o voto? Isso, Tá. negar Tá provimento. bom. Com o voto o doutor Samuel. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Patrick, perdão, era o primeiro, desculpa. Acompanho o relator também. Doutor Adalto Oliveira. Acompanho o relator. E eu voto com o relator. Vamos botar então aqui o processo 127, pode ser? Assim a gente já mata esse? Presidente, só pela ordem. Em relação ao processo 127, eu gostaria que, em caráter de exceção, fosse aplicado o artigo 124, parágrafo 2º, no qual a defesa ela pode optar em apresentar suas razões depois do voto do relator. O relator é o doutor Adalto. Deixa eu ver aqui. É o recurso voluntário pedido do efeito suspensivo interposto pelo Clube Atlético Votuporanguense. Opa, esse Votuporanga, hein? Ganhou lá, né? Em face da decisão do primeira comissão disciplinar, por unanimidade, suspendeu o operador físico Diogo Augusto Oliveira Fernandes 90 dias, multou em R$100, são do artigo 223 do CBJD. O doutor Marchetti, doutor Adalto, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente e demais, boa tarde a todos. Trata-se de recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Clube Atlético Votuporanguense por intermédio do Sindibol, em face da decisão da digníssima primeira Câmara Disciplinar que condenou o preparador físico Diogo Augusto Oliveira Fernandes às penas de multa de R$100 e suspensão por 90 dias por violação ao artigo 223 do Código Brasileiro Esportivo. O preparador físico do clube foi condenado pela segunda comissão disciplinar em sessão realizada no dia 27 de 2 de 24, a pena de suspensão de 2 partidas nos autos do processo número 93 de 2024. Argumenta a defesa, por sua vez, que a produção dos efeitos da decisão condenatória proferida pela
segunda comissão disciplinar, apenas teria início no dia seguinte à proclamação e que essa expressão deve ser interpretada como a publicação do ato decisório. Sustento recorrente que apenas no dia 28/2 de 24 foi disponibilizada a ata número 10 de 2024, referente à sessão de julgamento realizada no dia 27/2 de 2024. Defende que, tratando-se de decisão condenatória, deve incidir o quanto no disposto na parte final do artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ao passo em que o ato decisório produz efeitos no dia seguinte à sua proclamação. Essa é entendida como a publicação do ato decisório. Afirma que, tendo sido a ata número 10 de 2024 disponibilizada no dia 28/2 de 2024, a decisão estaria apta à produção dos efeitos condenatórios no dia seguinte, isto é, no dia 29/2 de 24. Desse modo, não havia impedimento para que o profissional estivesse presente na partida realizada no dia 28 de fevereiro. E, por tal razão, não há que se falar em descumprimento de decisão da Justiça Esportiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o artigo 258, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Ao analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo à penalidade imposta, o digníssimo Dr. Paulo Sérgio Gagliardi Palermo entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores, especificadamente no que concerne a suspensão do atleta naquilo que exceder 2 partidas ou o prazo mencionado de 15 dias até o julgamento final pelo Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça, Egrégio TJD. A digníssima Procuradoria de Justiça, por sua vez, apresentou impugnação ao recurso voluntário, por entender que houve descumprimento da decisão proferida pela segunda comissão disciplinar, pois o profissional cumpriu a suspensão automática no dia 21/2 de 2024, porém, deixou de cumprir a segunda partida de suspensão no dia 28/2 de 24. Esclarece que a Justiça Esportiva tem como princípio norteador a celeridade, conforme preconizado no artigo 2º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, razão pela qual não se coaduna com tal princípio a exigência de publicação de decisões proferidas em sessão pública. É o relatório. Obrigado. Com a palavra, o nosso Procurador-Geral. Trata-se aqui de um caso até meio atípico, né? Em decorrência que houve um descumprimento de uma determinação da comissão disciplinar, no qual suspendeu o preparador físico por 2 partidas. E, infelizmente, segundo a comunicação do Departamento de Competições da Federação, ele simplesmente não cumpriu a determinação do tribunal. Com isso, houve uma nova denúncia, foi oferecida uma nova denúncia com relação ao fato e houve a condenação, né, de suspensão por 90 dias e uma multa de R$100, como está previsto o artigo 223 do CBJD. Em decorrência disso, a Procuradoria entende que deve ser mantida a penalidade, porque o fato em si foi muito grave, né? Descumprir uma determinação no tribunal, descumprir a punição do tribunal, eu acho que todos aqui têm a consciência de que isso não pode acontecer. Então, a manutenção dessa condenação da comissão disciplinar deve ser mantida para que tal fato não ocorra mais. Esse é o parecer da Procuradoria. Como eu solicitei para o senhor. Em que pese as razões apresentadas pela defesa, razão assiste a digníssima Procuradoria, vez que não há que se confundir os institutos da proclamação e da publicação. Com efeito, inferir que o artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva exigiria a publicação da decisão condenatória como marco inicial à produção de efeitos não configuraria a hipótese de interpretação extensiva, mas de verdadeira inovação legal.
como bem pontuou a digníssima Procuradoria, é precisamente pela produção dos efeitos somente a partir do dia seguinte que encontramos no texto a conjugação salvo, dando início à segunda parte do artigo para tratar das hipóteses de decisões condenatórias. O artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva exige para todas as decisões condenatórias ou não a proclamação do resultado, independente de publicação ou da presença das partes ou de seus procuradores, desde que regularmente intimados para a sessão de julgamento. A diferença, por sua vez, está a partir de quando a decisão produzirá seus efeitos, seus regulares efeitos. Imediatamente a partir da proclamação para as decisões não condenatórias e a produção dos efeitos ocorrerá no dia seguinte à proclamação para as decisões condenatórias. Veja-se que, tendo sido as partes regularmente intimadas da decisão de julgamento, tanto para a hipótese de absolvição quanto de condenação, o artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva preconiza que são dispensáveis a publicação da decisão ou a presença das partes ou procuradores na sessão. Ou seja, a produção de efeitos dos atos decisórios da justiça esportiva independe de outros formalismos, desde que observado o dever de regular intimação das partes. É a intimação para as sessões que confere publicidade aos atos decisórios, pois a parte recebe todo o suporte necessário para, querendo, acompanhar e participar ativamente, exercendo seu direito de defesa, não havendo que se falar em ignorância ou desconhecimento da decisão prolatada durante a sessão pública. Os votos declarados pelos auditores oralmente durante as sessões públicas de julgamento, artigo 120, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, é o cenário que se amolda perfeitamente ao conceito extraído do dicionário para a expressão proclamar, segundo o qual se trata de fazer uma declaração pública em voz alta e geralmente de maneira solene. O que muda, portanto, é que para as decisões absolutórias a produção de efeitos se verifica imediatamente a partir da proclamação, enquanto para as decisões condenatórias a fruição ocorrerá do dia seguinte. Frisa-se que defender a exigência da publicação do ato decisório como marco inicial para a produção de efeitos do dia seguinte à publicação, e não a proclamação, é ato que consubstanciaria a verdadeira usurpação da atividade legiferante. Por tal razão, não há como conceder a tese defensiva que persegue a reforma do julgado sob o argumento que as decisões condenatórias produzirão efeitos após a publicação. Em interpretação extensiva à expressão proclamação, utilizada no artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Melhor sorte não assiste a defesa ao pugnar pela desclassificação a conduta enquadrada no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva para o tipo do artigo 258, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, com a substituição de penalidade de suspensão pela advertência. Com efeito, o artigo 258, parágrafo 1º do Código de Justiça Esportiva é um tipo subsidiário, ao passo em que trata da conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, desde que não tipificado em outro artigo do Código. Ocorre que o referido dispositivo encontra-se localizado no capítulo 6 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que trata das infrações relativas à disciplina das partidas, provas ou equivalentes. É de rigor concluir, portanto, que os artigos constantes nesse capítulo disciplinam e tipificam condutas praticadas durante a realização das partidas. O caso subjúdice, entretanto, trata de descumprimento de decisão proferida pela segunda Comissão Disciplinar nos autos do processo 93 de 2024, isto é, uma transgressão ao julgamento proferido pela Justiça Esportiva. O artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, por sua vez, está inserido no capítulo 2, que trata das infrações referentes à Justiça Esportiva, especificamente aplicável à hipótese de deixar de cumprir ou retardar o cumprimento da decisão ou determinação da Justiça Esportiva. Cumpre mencionar que, durante sessão itinerante realizada nesse colégio do tribunal,
nesse colégio tribunal, o egrégio STJD analisou o caso de descumprimento de transação disciplinar, processo 30 de 2024, sendo possível extrair a lição de que a justiça desportiva deve punir com rigor os casos de descumprimento de seus atos decisórios, sob pena de esvaziar-se as decisões, ao passo em que os condenados passarão a ignorar aquilo que lhes foi imposto por não sofrer de maiores consequências. Diante do exposto, recebo o presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, com a manutenção da decisão proferida pela primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportivo de São Paulo, já que corretamente imputada a prática da infração constante no artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, por conseguinte, adequadas as penalidades impostas de R$ 100 de multa e suspensão de 90 dias, em conformidade com o digitado artigo de lei, que devem ser imediatamente cumpridas. É o voto. Obrigado, doutor, por gentileza. Bem, vamos lá. Presidente, conforme foi dito pela Procuradoria, é um caso atípico, mas que goza aí de uma importância e a produção, a decisão do tribunal vai ramificar aí e produzir efeitos, né, nos demais julgamentos. Primeiramente, presidente, eu queria deixar claro que o denunciado ele não descumpriu determinação do tribunal, visto que ele não tinha conhecimento. Qual que é a logística do fato? Ele foi expulso na partida, cumpriu a automática. No dia 27, veio o julgamento da segunda comissão, no qual ele foi condenado a 2 partidas. No dia 28, foi publicada a ata e ele, não tendo ciência da decisão do tribunal, esteve em campo. E por isso veio a denúncia no 223. Essa é a lógica da sequência. A defesa, presidente, nas suas razões, tentou demonstrar que o artigo 133, na questão da absolvição, eu não vou nem tocar, né, nesse ponto, porque o artigo é claro. Quando a decisão é absolutória, não precisa de nada. Somente a correta intimação do julgamento para o denunciado. O demais não tem requisito nenhum. Mas o artigo 123, ele traz uma exceção. Se ele traz uma exceção, significa dizer que, para essa exceção, tem que se ter dado um tratamento diferenciado. Para essa exceção, a regra que está aqui na parte geral não importa. A exceção ela já trouxe que, nos casos de condenação, o procedimento é diferenciado. No caso de condenação, temos que tratar diferente o julgamento. Veja, a defesa ela trouxe, se você procurar no Google um sinônimo da palavra proclamação, conforme traz a exceção, né, a gente vai ver que proclamação ela se entende por declaração pública e solene. Esse é o sinônimo no Google. Veja, qual é o ato solene para o direito? É a publicação. O artigo 2º do CBJD, ele diz o seguinte, que a interpretação do código, ele tem por obrigação observar o quê? O princípio da publicidade. A ata é o instrumento jurídico que dá publicidade àquela decisão. Uma pessoa que é condenada a 2 partidas, cumpre a automática e tem que cumprir a decisão logo após o julgamento, se o tribunal entende dessa maneira, você está negando a essa pessoa direitos e princípios básicos na Constituição como duplo grau de jurisdição. Porque se eu tiver que cumprir a segunda partida, eu cumpri minha condenação, para que eu vou recorrer? O recurso ele perde objeto. Eu não consigo levar essa matéria para o tribunal. Você está se negando à parte o direito de ampla defesa, de contraditório. Você nega aquela parte de levar para o tribunal e contradizer aquela condenação. Demonstrar as razões, o porquê que aquela decisão está errada. Porque se eu sou obrigado a cumprir uma decisão logo após a proclamação, e se entende que a proclamação é o dia do julgamento, então para essa pessoa não cabe recurso. Veja, pessoal, eu quero dizer o seguinte, o tribunal, entendendo-se na visão da defesa e pedindo venha para entendimentos contrários, mas
todo mundo que for condenado a uma partida não tem direito de recurso. Todo mundo que for condenado a 2 partidas não tem direito de recurso. Por quê? Obrigatoriamente a gente já tem que cumprir a automática, vem para julgamento, toma 2 partidas, tá valendo a decisão ali, eu não tenho nem, não começa a contar nem o prazo recursal. O prazo recursal começa a contar no dia seguinte. Aquela pessoa já vai ter sido obrigada a condenar, já vai ser, cumpriu a pena dele, e, cumprindo a pena, o recurso perde o objeto. Na justiça comum, presidente, se a gente for fazer uma analogia, né, e aí a defesa entende que essa analogia ela tem que ser feita no âmbito do processo criminal e não do processo civil, porque o CBJD ela trabalha com essa linha. Né? Ele traz a questão do conceito de infração jurídica, ele traz a questão do erro de tipo, a obediência, a questão da excludente da culpabilidade, ele trabalha com pena, né? O código é claro quando ele diz a pena. Veja, no processo penal, só é, e aí Vossa Excelência sabe até melhor do que eu, só vale todas as decisões, crimes, somente é válido após a publicação. Veja, o Robinho, né, o STJD, homologou a sentença, ele não foi preso imediatamente. Né? Teve que ser publicado. Decisões no qual versam sobre crimes, infrações penais, somente é válida após a publicação. E, neste caso, presidente, entende a defesa que você analisando o código numa visão sistemática, você pegando os princípios constitucionais, não é possível exigir que uma pessoa tenha que cumprir imediatamente aquela decisão sem lhe dar a ela o direito de recurso, sem dar a essa pessoa o direito de defesa. Como que uma pessoa que foi condenada a 2 partidas cumpriu o automático, o que já demonstra a boa-fé dele. Estava em campo no mesmo dia da publicação do ato. Ele não teve o dolo de não cumprir. Tanto é que no jogo seguinte ele cumpriu essa decisão. Ele não agiu no intuito de desrespeitar o tribunal. No julgamento de piso, na comissão, ele prestou depoimento de modo virtual. E ele deixou claro, foi produzida essa prova, de que ele não tinha ciência da decisão no dia 27. Ele só tomou ciência da decisão no dia 28, no qual foi publicada a ata e a agremiação comunicou ele de que ele tinha tomado 2 partidas. E, portanto, no próximo jogo ele não esteve em campo. O que demonstra, presidente, foi em plenário, na produção da prova, que não houve dolo dessa pessoa. Quando o artigo 133 ele abre essa exceção, significa que a proclamação não ele inicia falando proclamado o resultado. No final, ele coloca a partir do seguinte a proclamação. Veja, ele usa verbos diferentes. Então, o significado ele é diferente, porque senão não teria o porquê criar esse tipo de exceção no julgamento. Se você for no Google e colocar sinônimos de proclamar, você pode ter certeza que não vai vir a questão do... Você não vai encontrar declaração pública e solene. Proclamar é no ato. Na justiça criminal também é assim. Se o juiz absolve, aquela decisão está valendo na hora, porque isso favorece o réu. Agora, se a pessoa é condenada, as consequências são muito graves. Pela Constituição, todo e qualquer cidadão tem direito ao duplo grau de jurisdição. Todo e qualquer cidadão pode pegar aquela decisão e devolver para um tribunal para que haja uma reanálise desse fato. Por que na justiça desportiva isso está sendo negado ao cliente, ao recorrente? Ele foi julgado no dia 27. O resultado saiu no dia 28. Ele estava em campo no dia 28. Por essas razões, presidente, por entender que, conforme foi demonstrado no recurso, de que ele não houve esse dolo, essa vontade dele de descumprir a decisão, que ele não tinha ciência da decisão no dia que ele estava em campo, de que a ata foi publicada no dia 28, por entender que quando o artigo traz, quando ele abre uma exceção, significa que dizer que
obrigatoriamente temos que dar um tratamento diferente, por entender nos princípios adotados no artigo 2º, princípio da publicidade, da ampla defesa, do contraditório, por entender que, se o tribunal manter a decisão de piso, vai estar negando, de forma indireta, o recurso para todos aqueles que foram condenados com 2 partidas. Porque se eu tiver que cumprir, eu perco o objeto do meu recurso. Não tem por que eu recorrer, se eu já cumpri a minha pena. Por estar entendendo por entender que é direito de todo e qualquer cidadão a reanálise, né, da decisão por um tribunal, presidente, eu vou requerer pela absolvição do denunciado. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, como eu fiz o pedido subsidiário, no intuito de demonstrar que não houve o dolo ali do artigo 223. Né? O que o tribunal pode entender é na questão assim, que houve uma atitude... Desculpa. Finalizando, presidente. Que houve ali uma conduta antidesportiva, entendeu? Por não não agir de maneira corretamente e, portanto, a aplicação da pena mínima. Esse é o pleito, presidente. Obrigado, doutor. Com o voto, doutor Patrick. Senhor presidente, demais pares, secretaria, doutor Rafael, primeiro parabenizar aí pela sustentação, mostrar que realmente o direito é bonito, né? Porém, eu não vou acatar o voto do relator, até mesmo porque, em primeira instância, havia procurador, havia advogado lá, então já tomou ciência no próprio dia, mesmo falando da proclamação da decisão no dia seguinte, mas no próprio dia o advogado tomou conhecimento. Então, na minha opinião, caberia ele também comunicar o clube da decisão da condenação. Então, eu acompanho no voto do relator. Doutor João Batista. Eu também acompanho, senhor presidente, e só para contribuir, acho que o efeito do recurso aqui ele é devolutivo, né? Então, tem a medida para suspensão da decisão da primeira comissão, embora o prazo aqui tenha ficado curto, o fato é que tinha a medida cabível, né? Então, na minha visão aqui, quando fala proclamação, é a interpretação restritiva mesmo. Então, eu acompanho. Doutor Samuel. Senhor presidente, vou adiantar que eu estou acompanhando o voto do relator. Só fazer uma ressalva, que eu, particularmente, trabalhei num caso muito parecido com esse, que é um caso que se tornou no fim célebre, que era o caso Everton, da Portuguesa, em 2013. Em que essa lema basicamente era justamente essa: se o clube sabia ou não da punição da segunda partida ao jogador, que foi escalado aos 34 minutos do último jogo do Campeonato Brasileiro e fez depois a Portuguesa perder os pontos, que ensejou o seu rebaixamento e depois disso toda uma judicialização de processos no qual tive a oportunidade de atuar. E naquela época a gente se debateu muito esse artigo 133 e me lembro também dessa tese aí parecida com o que o Dr. Rafael sustentou aqui, mas sem prejuízo da sustentação, que foi muito boa mesmo, realmente bem combativa, eu não consigo entender também qual é o racional que justificaria essa flexibilização, porque se de fato o resultado do julgamento foi proclamado, como estão sendo os resultados aqui hoje, a ressalva do próprio artigo fala, nas hipóteses de condenação, os efeitos serão produzidos a partir do dia seguinte, ou seja, amanhã. Então, as condenações que nós aplicamos hoje, amanhã já estarão surtindo efeito, desde que justamente todos tenham sido intimados, e ao que me consta também, sequer foi objeto de recurso, porque, como bem lembrou o Dr. Patrick também, isso, né, o advogado estava lá. Então, tudo isso para dizer que, enfim, é um caso sui generis, mas a discussão não é nova, embora salutar. Então, até para fins de segurança jurídica, que é o que foi decidido lá atrás, em 2013, então, em 2024, acho que o entendimento acaba sendo o mesmo, porque a lei não mudou, os fatos seguem bem parecidos, inclusive. Só trago isso a debate aqui da mesa para relembrar e justificar a razão pela qual eu, em respeito à sustentação oral do Dr. Rafael, mas compartilho do voto do Dr. Adalto, voto relator. Obrigado, e eu voto também com o relator. Um 34/2024, recurso voluntário a pedido do defeito suspensivo interposto pelo Monte Azul. Faz direito da decisão da primeira comissão disciplinar,
que em unanimidade multou a agremiação em R$ 10.000 a infração do artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD. Doutor Samuel é o relator, tem a palavra. Presidente, bem relatado aí, uma multa de 10 mil por infração 243G. Ao que consta da súmula, houve um atraso de 4 minutos, né? O atraso em si não é objeto da denúncia, mas é que esse atraso teria sido uma decorrência, teria decorrido da tentativa da equipe ali do jogo, de arbitragem e tudo mais, de identificar um torcedor localizado no setor da equipe do Monte Azul, e que, segundo o goleiro da equipe Primavera, que era o adversário, e o seu preparador de goleiros, havia proferido as seguintes palavras ao preparador de goleiros, entre aspas, abre aspas, né? Vai tomar no cu, seu negão. E aí, bom, houve essa condenação de R$ 10.000 para o 243G, a recorrente inicialmente pediu efeito suspensivo, que eu deferi, com base no 147B, inciso 2. Depois da juntada do acordo da primeira comissão disciplinar, vieram as razões recursais. Basicamente, aqui a recorrente alega que o tipo legal do 243G, ele remete aos termos torcida e torcedores, então, portanto, isso não permitiria a consumação da conduta ali a partir de um ato isolado de uma única pessoa. Ele fala que a frase não foi ouvida por ninguém, além do ofendido, né, e do goleiro, nem teria sido reportada à autoridade policial. Argumenta que o vocábulo negão não é passível de caracterização de racismo e, quando muito, teria havido um xingamento no contexto da frase proferida. Pede absolvição ou desclassificação para o artigo 258. E, contra razões e parecer da Procuradoria, pugnando pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Doutor Marchetti. Senhor presidente, como bem relatou o nobre auditor, doutor Samuel, trata-se de uma atitude de racismo. Está bem claro na súmula que houve atraso de 4 minutos em razão da tentativa de identificar o torcedor do Monte Azul que proferiu as palavras que o doutor Samuel relatou. E está claro que houve o atraso, está claro que as palavras foram proferidas. O valor da condenação, a Procuradoria entende que deve ser mantido. Esse tribunal sempre pautou na conduta de realmente tratar com reprimenda qualquer ato de racismo. O parecer da Procuradoria em manter a condenação da comissão. Obrigado, doutor Rafael. Presidente, inicialmente a defesa quer iniciar alegando que realmente assim, o racismo é um ato, é um crime, né, muito sério, e o tribunal tem que ser firme e combater, né, esse mal existente no futebol. Mas, presidente, não se faz justiça, né, negando direito e garantia fundamental, né, a ninguém, presidente. E veja, neste caso, a agremiação ela está sendo condenada porque duas pessoas alegaram para o árbitro que ouviram uma pessoa mandando ele tomar no cu e usou, né, ali o termo negão. Inicialmente, presidente, no recurso, a defesa tentou demonstrar que a condenação em primeira instância ela não tem como se sustentar, uma vez que o árbitro, na súmula, ele deixa claro que ninguém da equipe de arbitragem, não é só o árbitro, a equipe de arbitragem, ninguém observou esse fato. Segundo, presidente, o delegado não há manifestação do delegado da partida dizendo que presenciou o fato. Né? Terceiro, não há, presidente, por parte dos supostamente ofendidos, nenhum ato, né, condizente que demonstre ali que ele se sentiu ofendido. Não há lavratura do boletim de ocorrência. Não foi a autoridade em campo policial não foi comunicada, né? Então o denunciado ele chama o árbitro, diz que alguém falou, houve essa tentativa de identificação, não foi identificado, né? Os ofendidos não conseguiram identificar na torcida e, portanto,
e relatado o fato e veio condenado. Então, inicialmente, a defesa ela vai requerer pela absolvição, entendendo que não há base, não há o mínimo de suporte para que seja condenado sobre a palavra de duas pessoas supostamente ofendidas. Levantou a tese de que, veja, o CBJD, quando ele traz o 243 no G, ele usa sempre o termo no plural, presidente, ele nunca usa no singular. Então, a interpretação que tem que ser dada ali é restritiva, né? Se o código diz torcedores, não pode ser entendido como um único torcedor, né? Se o código ele usa a torcida e o torcida, né, não significa um, é mais de um, então não pode, né, ser entendido que torcedores, que torcida significa uma pessoa, né? E a terceira das razões levantada na defesa é que a jurisprudência pacífica no STJ que o termo negão ele não é possível do enquadramento na questão da conduta do racismo, né? Ele por se caracterizar por ser uma característica da pessoa, né? Ela não pode ser caracterizada como racismo, pode ser ali se discutível uma injúria, né? Mas o racismo não. Então, eu vou requerer pela absolvição, entendendo ali, né, que não há prova de que realmente o fato tenha ocorrido. Caso não for esse o entendimento, presidente, para que seja desclassificado, então, né, para o artigo 258 ali, por ser uma manifestação ofensiva, e seja aplicada a pena mínima. Esse é o pleito. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Samuel. Presidente, também parabenizo novamente o Rafael pela sustentação. Só penso que, assim, por ordem aqui, né? A tipificação está correta, né? Em relação ao 243G. A ratio legis aqui desse artigo, ele não exige necessariamente que essa autoria se dê por parte de uma coletividade ou que o ato seja praticado por mais de uma pessoa. Interpretação teleológica aqui da lei. A prova dos fatos, ela também, tal como colocado pela doutora Procuradoria, ela está respaldada na súmula, porque a súmula também cuida de explicar os motivos do atraso na partida, né? Então, que foi essa tentativa de se identificar o torcedor, e a gente sabe que no plano prático, realmente é difícil isso se conseguir, né? Provavelmente deve ter sido uma pessoa que falou e se escondeu em meio aos demais ali, enfim. Mas isso consta, né, expresso na súmula, que tem presunção de veracidade. E, por fim, eu falo que, né, só considero que a gente não pode relativizar o racismo, aqui em atenção à argumentação sobre se a palavra é ou não, quando a própria vítima relata ter, né, experimentado ou padecido dessa conduta, né? Ele não se sentiu, ele, né, se afirmou ali como vítima de tal, né? Mas, assim, estão tendo que está bem tipificado, bem indicado aqui, só minha única ponderação aqui é em relação à multa. Claro que a conduta é sempre grave, o racismo em si, mas ao que consta, a agremiação é primária em relação aos fatos específicos, que, né, são de gravidade no ponto de vista social, mas ao mesmo tempo, no plano prático, aparentemente foi uma pessoa isolada que, né, infelizmente não foi possível de ser identificado. Então, por conta disso, meu voto é pelo parcial provimento apenas para se reduzir essa multa, né, para o clube, que é também um clube de menor expressão, para metade do valor que foi arbitrado em primeiro grau. Então, sugiro aqui o arbitramento em R$ 5.000. Esse é o voto. Sim. Com o relator. Com o relator também. Com o redator. Voluntário, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Clube Atlético Juventus em fase da decisão da primeira comissão disciplinar, que por unanimidade suspendeu por 2 partidas o atleta Guilherme Liberato Tomás de Aquino por infração dupla do artigo 258 com o artigo 184, ambos do CBJD. O doutor João Batista é o relator, com a palavra o doutor João Batista. Obrigado, senhor presidente. Processo 150/2024, recorrente Clube Atlético Juventus, é um recurso voluntário apresentado pelo Juventus em face da decisão da primeira comissão, que suspendeu o atleta Guilherme por 2 partidas por incurso nas sanções do artigo 258. O atleta havia sido denunciado nos artigos 258 e 243F por, segundo a súmula,
após ter sido advertido por retardar o reinício de jogo, novamente foi advertido por conduta antiesportiva por gritar em direção do seu adversário número 3, Sr. Denis, que estava no chão, comemorando e dizendo as seguintes palavras, aspas, chupa, levanta daí. Forma ainda que após sair de campo, vai em direção ao quarto árbitro, Sr. Nelson, e segue proferindo as seguintes palavras. Vocês são um bando de bostas, ruim demais, ruim demais, vamos dizer assim. E outro adjetivo aqui que ele usa. Arbitragem horrível. Foi desclassificada a denúncia do 243F e a condenação duplamente no 258, a primeira em razão das palavras ditas ao atleta no chão e depois por ter se dirigido ao quarto árbitro. Efeito suspensivo concedido às folhas 33, recurso afirma que o atleta não proferiu as palavras constantes da súmula, relativiza o princípio da presunção da veracidade do documento, pondera que houve muita provocação de parte a parte durante a partida, que seu adversário que estava no chão tinha tentado cavar um pênalti inexistente, e por isso que ele interpelou o atleta. Esse é o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Marchetti. Senhor presidente, a súmula está bem clara, né? Descreve com detalhes as ofensas e os atos contrários à disciplina e à ética do atleta. A Procuradoria entende que deve ser mantida a penalidade imposta pela comissão disciplinar. Obrigado, doutor. A palavra ao doutor Rafael. Presidente, a oportunidade que a defesa tem de trazer uma discussão para o tribunal da dificuldade enfrentada no dia a dia das comissões. Veja, o artigo 58 do CBJD, ele traz que a súmula, ela tem a presunção relativa de veracidade, né? Eu acho que isso já é chovendo molhado, todo mundo sabe, né? E significa dizer que essa presunção da súmula, ela admite prova em contrário, né? Então, nesse raciocínio, veja, o artigo 124 do CBJD, ele traz quais são as provas que podem ser produzidas em julgamento. O inciso 4º, ele diz que o depoimento pessoal é uma prova. Em plenário, foi produzida uma prova. O denunciado ele veio e negou ter dito essas palavras. Então, pelo CBJD, a prova foi produzida. Ou seja, já só com essa prova produzida, a presunção relativa de veracidade da súmula, ela tem que ser descartada, porque ela admite prova e foi produzida uma prova. Veja, nessa linha de raciocínio, né, o artigo 58A, ele diz que nos processos disciplinares, o ônus da prova da infração incumbe a Procuradoria, né? Eu indago a Vossa Excelência, qual é a razão de existência do artigo 58A? Se vamos entender que a súmula tem presunção de veracidade relativa, a prova do artigo 124 não é necessária, ela não tem força suficiente para relativizar os dizeres da súmula, então, para que tem o artigo 58A? Então, não precisa do 58A. Se eu entender que a súmula somente pode ser admitido prova contrária, um vídeo, por exemplo, então, assim, o 58A ele perde, né, a sua eficácia. A defesa entende que, uma vez produzida uma prova a favor do denunciado, cabe à Procuradoria o ônus de provar aquela infração. A Procuradoria ela teve a mesma oportunidade de inquirir o denunciado que a defesa também teve. A Procuradoria ela tem meios para provar a infração. E se ela não o faz, ela não pode sustentar uma vez produzida a prova em plenário do artigo 124, ela não pode sustentar a condenação única e exclusivamente no princípio de veracidade relativa da súmula. Está errado. Ela tem o dever, e o dever está no artigo 58. E se ela não cumpre esse dever, o denunciado tem que ser absolvido. Se ele não consegue produzir qualquer tipo de prova, aí tudo bem. Usa-se a presunção de relatividade, mas
trouxe uma testemunha, houve um vídeo, o denunciado esteve presente, negou os fatos. Qualquer outra prova pertinente produzida em plenário, o ônus ele tem que ser invertido. Já não é mais a defesa que tem que provar que o denunciado ele é inocente. Num princípio democrático, cabe à acusação provar que ele é culpado. Por essas razões, presidente, eu vou requerer pela absolvição do denunciado, entendendo que foi produzido prova em plenário de que ele não proferiu essas palavras. Caso não seja esse o entendimento, que seja mantida a decisão da comissão. Esse é o pleito. Obrigado. Retorno para o voto. Ah, não, já vamos. Já foi, né? Não, voto, professor. Desculpa. Doutor Samuel. Acho que é o Dr. Jonas. Não, porque é o João. Isso. Ah, é. Desculpa, doutor João. Sem problema, senhor presidente. Já fui mandando aqui. Pois, se fosse advogado, ia ganhar dinheiro aqui. Senhor presidente, mais uma vez, parabenizando o Dr. Rafael pela combatividade, né? Ele traz sempre pontos relevantes aqui para discussão. Mas a grande verdade é que o parágrafo 1º do artigo 58 é muito claro em dizer que, sobre a presunção da veracidade, né? E de que servirá de base para a formulação da denúncia pela Procuradoria ou como meio de prova. Ou seja, o 58A talvez tente trazer, reforçar o ônus da prova aqui para a Procuradoria, mas a grande verdade é que o 58 diz que a súmula constitui aqui a razão para a denúncia. E no caso, ainda que se considere o depoimento pessoal como prova, é uma prova que deve ser valorada no contexto do processo. E o que temos aqui é a súmula muito detalhada versus uma negativa geral por parte do atleta altamente interessado no resultado do processo. Então, ainda que se considerasse uma prova constituída, a meu ver, não é uma prova capaz de infirmar aqui a presunção de veracidade da súmula. Então, por essa razão, para considerar aqui os argumentos ditos na tribuna. Sobre a valoração, a dosimetria da pena, me parece que, primeiro, foi desrespeitoso com o atleta, e num ato subsequente, foi desrespeitoso com o quarto árbitro, ainda mais desrespeitoso. Então, me parece aqui bem colocada a condenação em primeira instância, e o meu voto por negar provimento ao recurso e manter a condenação. Obrigado, doutor. Doutor Patrick, com voto à Vossa Excelência. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero cumprimentar aqui dois grandes amigos que estão na tribuna. Dr. Ricardo Mouriski, que é o presidente da OAB de Ribeirão Pires, e filho do grande jogador do Corinthians, aí não sei que é corintiano, do Adnan, né, que jogou muito tempo no Corinthians e no Juventus. E o Dr. Nilton, que é o vice-presidente também da OAB de Ribeirão Pires. Hoje o Dr. Rafael aqui veio para discutir se de repente tem que começar a sustentar aí a inconstitucionalidade de artigos aí, porque hoje você veio com a coordenadora, doutora. Mas parabéns pela brilhante sustentação novamente, mas acompanho na íntegra o voto do relator. Doutor Adalto. Também gostaria de parabenizar o Dr. Rafael pela competitividade, sempre atuante na defesa de seus interesses, seus clientes, né? E queria fazer só uma observação em relação à questão da presunção, né? Porque o artigo 58, só vou ler uma parte. Se houver discrepância entre as informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem e pelos representantes da entidade esportiva, ausentes demais meios de convencimento, a presunção de veracidade recairá sobre as informações do árbitro. Então, eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Quero agradecer a presença de todos. Volta ao seu voto, desculpa, Samuel. Já ia passar por cima de você. Estou elétrico. Já deu? Tudo certo? Companheiro, tá bem? Então, está encerrado. Obrigado. Foi rápido.